Bom dia, meu nome é Alexandros, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e nessa pequena videoaula eu vou falar um pouco sobre NR1, NR2 e NR3. Deixar bem claro como se trata os assuntos. A NR1 é uma norma mais administrativa, mais do âmbito administrativo e também uma norma introdutória a todas as nossas próximas 37 NRs que vão vir logo adiante. Então, quando eu falo da NR1, ela é uma NR, como eu já deixei claro, uma NR administrativa. Ela trata de assuntos como a questão da fiscalização, que vai ser que vai ser realizada por parte da União, sobre a responsabilidade da União. Ela fala sobre os órgãos regionais também, que vão ter algumas responsabilidades na área de saúde e segurança do trabalho. Fala também das responsabilidades do empregador, das responsabilidades dos empregados diante dessas NRs e alguns conceitos relacionados a algumas palavras que a gente vai ouvir ao longo das NRs, como por exemplo, o que é um empregador, o que é uma empresa, o que é a frente de trabalho, o que é o canteiro de obra. Todos esses conceitos vão ser tratados, essas palavras vão surgir ao longo de todas as NRs. E se, por exemplo, não tiver uma NR específica, aquela palavra, se uma definição para aquela palavra numa NR específica, vai valer tudo que está aqui na NR1. Então, bastante cuidados com os conceitos dessa norma, porque é uma norma que vai servir para todas as outras NRs. Por isso que o nome dela é realmente NR1, Disposições Gerais, que é uma norma introdutória das NRs. Passando adiante, a gente vê, eu vou começar aqui com um capítulozinho falando sobre uma pequena introdução. Disposições gerais das normas regulamentadoras. Para quem vai valer as normas regulamentadoras? Isso está no item 1.1 e 1.2 da nossa NR1. Ela vai valer para os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário que admitam trabalhadores seletistas. Esses trabalhadores vão estar assegurados com as nossas NRs. Os órgãos públicos de administração direta e indireta. O órgão público de administração direta seria o quê? Seria o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, que é administrado diretamente pelo governo, as secretarias de saúde, as secretarias de educação dos estados, dos municípios, que são administradas diretamente pelo governo. E os órgãos públicos de administração indireta também, que seriam as empresas públicas, os Correios, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil, além de tudo, se trata de uma sociedade de economia mista também. A Petrobras também é uma sociedade de economia mista. As autarquias, como as universidades, por exemplo, todos eles estão incluídos nesse aspecto. E também trabalhadores avulsos. Quando eu falo de trabalhadores avulsos, por favor, não confundam trabalhador avulso com trabalhador liberal ou trabalhador autônomo. O trabalhador avulso, ele tem uma empresa que toma o serviço dele, que faz um contrato seletista com ele e ele desempenha suas funções em outro estabelecimento, no estabelecimento de uma outra empresa. Por exemplo, o pessoal da limpeza, que é terceirizado, esse pessoal também está assegurado pelas normas regulamentadoras. Eu sei que existe muita discussão, principalmente ocorreu em função da terceirização, quando aconteceu a reforma da CLT, a reforma trabalhista. Aconteceu muita discussão em função das atividades meio e fim poderem ser terceirizadas por causa justamente do acidente de trabalho. Mas a gente tem que saber, tem que ter conhecimento de que as normas protegem também os trabalhadores terceirizados e quando eles desempenham suas funções em uma outra empresa, essa outra empresa, mesmo ele tendo vínculo seletista com a empresa dele, com a matriz, essa outra empresa também tem responsabilidades em relação à saúde e segurança desse trabalhador. Então não basta dizer, não, o trabalhador de outra empresa não tem responsabilidade. Essa outra empresa também vai ter essa responsabilidade, é o que consta na nossa NR1. E empresas privadas e públicas com trabalhadores seletistas. Então, que fique bem claro, empresas privadas, públicas, órgãos públicos de administração direta e indireta, trabalhadores avulsos, órgãos dos poderes legislativo e judiciário, todos esses estão assegurados, quando tiver trabalhadores seletistas, estão assegurados pelas nossas NRs. Agora, caso do servidor público. O servidor público é um cargo criado por lei, ele tem lei própria, ele não é baseado na CLT.
Muitas leis que criam esses cargos de serviço público já estabelecem que o servidor público vai ter direito à insalubridade e periculosidade. É o caso do município de Gramado, onde os servidores públicos lá têm direito à insalubridade e à periculosidade também. Algumas leis são criadas e estabelecem isso para os servidores públicos, outras acabam não estabelecendo. Então, tem alguns servidores públicos que realmente não estão assegurados pelas NRs. Tem outros casos também, por exemplo, o pessoal do regime militar, os trabalhadores do exército, eles não estão assegurados pelas NRs também, não tem direito à insalubridade, periculosidade, coisa que o trabalhador seletista acaba tendo direito. Então aqui eu tenho mais uma explicação em relação a uma empresa pública, Correios, Caixa Econômica, PTC, Infraero, são todas empresas públicas, empresas públicas onde o Estado tem total controle dessas empresas. Ele define um presidente e a empresa passa a ser autônoma. E aqui o outro caso é o caso da sociedade de economia mista, que nós temos o Banco do Brasil, a CE, a Eletrobras, a Petrobras, que são consideradas sociedades de economia mista porque tem também a participação do capital privado nessas empresas. Então, começar com a nossa introdução, né? Continuar com a nossa introdução, ainda no item 1.1, agora o item 1.2. O cumprimento de todas as NRs não desobriga o cumprimento das outras normativas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou alocar minha empresa em determinado município, esse município já tem um código de obras e o Estado também tem um código de obras ao mesmo tempo. Eu tenho que seguir esse código de obras. Não basta eu estar de acordo com as minhas NRs, estar 100% de acordo com as minhas NRs, que eu não posso ignorar o código de obras dos estados e dos municípios onde a minha empresa está alocada. Em relação aos acordos coletivos do trabalho, as NRs não vão desobrigar o cumprimento dos acordos coletivos do trabalho. Claro, a gente tem que prestar muita atenção no pequeno pega-ratão que vai surgir em relação a esses acordos coletivos do trabalho. Por exemplo, eu tenho uma norma NR35 que estabelece que acima de 2 metros passa a ser um trabalho em altura. Eu tenho ali presente um trabalho em altura acima de 2 metros. Se a minha NR estabelece isso, que acima de 2 metros trata-se de trabalho em altura, eu não posso fazer um acordo coletivo do trabalho junto com os representantes dos trabalhadores, eu, empregador, junto com os representantes dos trabalhadores, e estabelecer que na minha empresa vai ser acima de 3 metros, porque eu estou burlando o conceito normativo. Eu posso ser mais rigoroso que a norma. Por exemplo, eu posso estabelecer que na minha empresa vai ser acima de 1 metro. Daí não tem problema nenhum. Mas eu não posso pegar e estabelecer um outro conceito normativo que seja menos rigoroso do que aquilo que está na NR. E outra questão é relacionada à regulamentação sanitária, que tem nos estados, nos municípios também tem a regulamentação sanitária, que deve ser seguida. Também um órgão ambiental deve ser informado, principalmente questão de descarte dos resíduos, como consta na nossa NR25, a própria NR25, que é a NR que trata da gestão dos resíduos industriais dentro das empresas. Ela trata sobre o assunto que o órgão ambiental, a secretaria responsável pela vigilância sanitária também deve ser consultados nesses aspectos que envolvem resíduos químicos e que envolve também a questão ambiental, do meio ambiente. Então, partindo para esse pressuposto, a gente vai começar com a área que compete à União, que compete ao órgão federal. O que compete à União? Compete à União basicamente a questão de gestão, da política de segurança do trabalho, a questão da fiscalização é uma competência da União no âmbito de saúde ocupacional e a figura dela que está de acordo com a NR1 é a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que é responsável por essa inspeção das normas regulamentadoras do ambiente empresarial, em cima que vai acontecer em relação aos empregadores. Então, essa característica de inspeção é responsabilidade de Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o novo nome que foi dado, antiga Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, o antigo nome. A Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho é o que consta na NR1 por causa da própria desatualização da NR1. Hoje a gente já tem a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a CIT, que é o novo nome.
E ela realiza suas atribuições no Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, o novo nome, DSST, mas o nome que a gente vai verificar na nossa norma regulamentadora NR1 é SSMT, que é Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Então o que a gente tem que ter conceito é que SSST passou a ser SIT, SIT, e SSMT, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, passou a ser DSST, que é Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, onde a Secretaria de Inspeção do Trabalho realiza suas atribuições. Então, é o velho que está ali na NR1, devido a uma própria falta de atualização da NR1. Então, quais são as funções, de acordo com o NR1, item 1.3 e 1.4, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho? Coordenar, orientar, controlar, supervisionar, são mais na esfera de gestão da saúde e segurança do trabalho, entendeu? Estabelecer atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho relacionadas à CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o próprio PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, fazer a gestão desses programas, fiscalizar o cumprimento dos preceitos legais e regulamentares de saúde e segurança do trabalho, são todas funções da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. E também conhecer os recursos proferidos voluntários ou de ofício pelo delegado regional do trabalho, pelos delegados regionais do trabalho. O que seria conhecer esses recursos? Aqui, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho vai na tua empresa e lava o auto de infração da tua empresa. Ela estava com um moinho que não estava de acordo com o NR12, um desses autos ficam com a própria empresa, outro ele encaminha para a Delegacia Regional do Trabalho. E ele vai e registra visita técnica no livro de inspeção do trabalho que vai ter na própria empresa. O auditor fiscal do trabalho vai lá e faz esse registro. É instaurado um processo que levará 48 horas a instauração desse processo, e a empresa tem 10 dias para protocolar a defesa dela na Coordenadoria Geral de Recursos. A empresa vai lá, faz a defesa dela, ela chega e diz, não, olha, o meu moinho estava ok. Se a defesa da empresa for improcedente, olha, não estava, o delegado regional do trabalho verificou, não está ok, o auditor fiscal do trabalho está certo, a defesa é improcedente, o recurso vai de forma voluntária para a esfera federal, para a União, para a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Se a defesa for considerada procedente, é realizado um recurso de ofício para a esfera federal. E aí cabe à esfera federal conhecer esses recursos e as decisões que estão tomadas no órgão regional, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Delegacia Regional do Trabalho, ou órgão, a gente vai ter 3 nomes para esse tipo de caso. Pode ser Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, que é o novo nome também, foi trocado o nome, órgão regional. O que a gente vai encontrar nas NRs é mais Delegacia Regional do Trabalho e órgão regional para atribuir a esse setor. Então, a função deles é basicamente executar. Se um outro tem a função de fiscalização e gestão, mais focada na fiscalização e gestão, o órgão regional tem atribuições relacionadas à execução, a execução da campanha nacional de prevenção dos acidentes do trabalhador e do programa de alimentação do trabalhador. Essa é uma responsabilidade da Delegacia Regional do Trabalho. Ela também tem outras funções relacionadas à fiscalização dos preceitos legais de medicina e segurança do trabalho. Ela pode fiscalizar se realmente está interditado aquele determinado moinho lá que o auditor fiscal do trabalho determinou. É ela que faz a interdição, é ela que é responsável por embargo, interdição, embargo de obra, interdição de máquinas e equipamentos, no caso a Delegacia Regional do Trabalho ou Secretaria Regional do Trabalho e Emprego. Ela que impõe as penalidades, a multa, por exemplo, dentro da empresa, ela que vai ser responsável por impor essa penalidade, notificar a empresa, estabelecer prazos para eliminação ou neutralização de insalubridade. Uma empresa que está com um problema relacionado à insalubridade também é responsável da Delegacia Regional do Emprego, e atender os requisitos judiciais para a realização de perícias em locais onde não há médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Um local muito afastado, muito no interior, não tem a presença do médico do trabalho nem do engenheiro de segurança do trabalho, ela vai definir qual vai ser o perito e vai encaminhar o perito para essa região responsável por fazer a perícia.